quando eu estava de joelhos em oração, Deus me trouxe esse texto e esta palavra que vou transmitir aos irmãos nessa noite. O tema da mensagem hoje à noite é nada a ver e tudo a ver. Esse é o tema da mensagem. Nada a ver e tudo a ver. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Quem está seguindo pela internet, né? Deus abençoe, que esta palavra abençoe e enriqueça a vida de todos aqueles que estão assistindo o culto. Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu com isso? Que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Nada a ver e tudo a ver. Meus irmãos, o que esse texto fala ao nosso coração e à nossa vida e ao nosso ser? E como eu disse no início, eu estava orando ao Senhor por uma causa, por um momento, e esse texto fluiu, e esse texto brotou desta forma, sabe? Parece Deus dizendo assim para mim: não tenho nada a ver. E esse texto revela isso. Quando Maria vai falar com Jesus e dizer que acabou o vinho, em outras palavras, Jesus disse: não tenho nada a ver com isso. Nada a ver. Era uma festa de casamento, Caná da Galileia. A palavra Caná vem de Cana. Israel era dividido em 3 regiões: Galileia, Samaria e Judeia. E Jesus estava na Galileia, nessa cidadezinha, foi convidado para este casamento. Os casamentos ali eram demorados, não sei no caso desse, mas em Israel eram 7 dias de festa. Então eram demorados os casamentos. Nesse caso aqui eu não sei se foi esse tempo todo, mas o fato é que lá no casamento
faltou o vinho. Maria comunica para Jesus. Jesus diz: que tenho contigo? Que eu tenho a ver com essa situação. E ele acrescenta: não é chegada a minha hora. E Maria então diz para os serventes, aqueles que estavam servindo: fazei tudo que ele vos disser. E quando ela saiu, demorado um certo tempo, Jesus chama os serventes e manda que eles enchessem aquelas talhas que cabiam 2 ou 3 metretas. 2 metretas eram 80 litros, 3 metretas, 120 litros. Então, provavelmente, o que tinha ali eram 6 talhas, 3 comportavam cada uma 80 litros e outras, cada uma 120 litros. E Jesus mandou que eles enchessem aquelas talhas. E depois que eles encheram aquelas talhas, Jesus diz assim: levai ao mestre-sala. Eles tiraram a água, levaram ao mestre-sala, e o mestre-sala ficou surpreso, porque a água estava transformada em vinho. Chama o noivo, e o noivo não sabia do que tinha acontecido, se bem que quem sabia eram os serventes. A Bíblia diz que com isso deu o Senhor início aos seus sinais. Nada a ver e tudo a ver. Irmãos, apenas para os irmãos relembrarem, por isso eu narrei o texto aqui, para que a gente possa se situar e pensar no texto. O que Jesus tem a ver com o vinho que faltou? O que você tem a ver quando vai para uma festa de casamento e falta refrigerante? O que você tem a ver quando isso acontece? Faltou comida, faltou alguma coisa. O que você tem a ver? Jesus foi convidado. Tem nada a ver. Maria fala. E eu quero fazer algumas colocações aqui, para a gente entender melhor o texto. Jesus não tem nada a ver com as nossas idealizações de vida. Jesus não tem nada a ver com as nossas idealizações de vida. Este casal idealizou. O que eles idealizaram? Um casamento. Idealizaram um casamento. Jesus não tem nada a ver com as nossas idealizações de vida. Eles idealizaram o casamento. Ou seja, o moço e a moça um dia pensaram: um dia a gente vai se casar. Isso é uma idealização de vida. O que Jesus tem a ver com estas idealizações da nossa existência? Nós temos, nós idealizamos. Não é verdade? Nós temos ideais para a nossa vida, para a nossa existência. E o que Jesus tem a ver com essas nossas idealizações? Segundo, irmãos, Jesus não tem nada a ver com nossas decisões romanticistas. Eles idealizaram um casamento e agora eles estão decidindo romanticamente se casarem. Estão apaixonados, vão se casar. O que Jesus tem a ver com isso? Com essa decisão romanticista? A decisão foi de quem? Do casal. Eles decidiram se casar. O que Jesus tem a ver com isso? Sabe quando nós tomamos decisões na vida? E a vida é feita de decisões. E nós precisamos tomar decisões na nossa vida. E o que Jesus tem a ver com essas decisões romanticistas que muitas vezes nós tomamos na vida? Vamos nos casar, nós vamos concretizar esse ideal da nossa vida. E aí, toda a felicidade do mundo. O que Jesus tem a ver com isso? Primeiro,
Jesus não tem nada a ver com as nossas idealizações de vida. Segundo, Jesus não tem nada a ver com as nossas decisões romanticistas. Terceiro, Jesus não tem nada a ver com os nossos projetos extravagantes. Por que projetos extravagantes? Irmãos, imagine agora os convidados. Vamos nos casar, é a idealização. A decisão, marcar a data. Agora é um projeto extravagante. Quem nós vamos convidar? Vamos convidar parentes, vamos convidar vizinhos, vamos convidar Maria. Observe que no texto os irmãos de Jesus também estavam lá, os discípulos de Jesus também estavam lá, e Jesus tinha muita gente. E aqui é um projeto extravagante. Sabe aquele projeto extravagante que a gente tem? Não, nessa data não podemos deixar de convidar aquele amigo, aquele vizinho, não podemos deixar de convidar Maria, não podemos deixar de convidar os discípulos de Jesus, não podemos deixar de convidar, e às vezes os nossos projetos são extravagantes. A gente está tão feliz que a gente faz um projeto extravagante. Aí eu pergunto, o que Jesus tem a ver com os nossos projetos extravagantes? Queremos casar, é a idealização. Data é a decisão. Convidados é o projeto. O que Jesus tem a ver com os nossos sonhos fantasiosos? Sonhar com o casamento. Sonhar com o dia do casamento, sonhar com a festa do casamento, sonhar com os convidados do casamento, mas tem que lembrar de uma coisa: custos. Casamento. Quem já se casou aqui? Fez a festa? Geralmente, quase sempre, as pessoas se casam e quando termina o casamento ainda sobra uma coisinha para a gente pagar. Não é não? São os nossos sonhos fantasiosos. E às vezes a gente inventa coisa, viu? E aumenta coisas. Não, mas tem que ter assim. E aí a noiva diz, vamos acrescentar isso. Irmãos, eu já fui em festa de casamento, já realizei casamento, negócio extravagante, gasto. Gastaram. Então, custos. É o projeto extravagante. Aí eu pergunto, o que Jesus tem a ver com os nossos projetos extravagantes? O negócio não deu certo, faltou vinho, lá vem Maria. Sussurrar no ouvido de Jesus. Acabou o vinho. Não tem mais vinho. Eu penso que Jesus, quando falou com Maria, ele falou em voz alta. Que tenho eu a ver com isso? O que eu tenho a ver? O que tenho contigo? Isso não é problema meu. Nada a ver. Jesus não tem nada a ver com as nossas idealizações de vida, nem com as decisões romanticistas, nem com os projetos extravagantes, nem com os nossos sonhos fantasiosos. Pior que você veio hoje à noite para ouvir essa mensagem. Não é não? Ele não tem nada a ver. Mas ao mesmo tempo, irmãos, eu não posso deixar de ver o que o texto também me diz. Jesus não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo, observe que tem tudo a ver. Observe que depois que Maria fala,
com Jesus, Jesus começa a agir. Então aqui, ele que não tem nada a ver, passa a ter tudo a ver. Primeiro, irmãos, então se Jesus tem tudo a ver agora, tem alguns detalhes desse texto que eu queria apresentar para os irmãos. Jesus tem tudo a ver quando nós nós o incluímos na nossa história. Jesus tem tudo a ver quando nós o incluímos na nossa história. O texto diz que Jesus foi convidado. Então, nós o incluímos na nossa história. Jesus tem tudo a ver quando nós o incluímos na nossa história. Parece que não tem nada a ver a festa, as coisas, mas quando nós o incluímos na nossa história, Jesus tem tudo a ver. É a história de um casamento, é a história de uma vida, que agora eles resolvem convidar a Jesus. Então passa a ser tudo a ver, porque agora Jesus também está incluído nessa história. Irmãos queridos, nós temos nossas idealizações, nós tomamos nossas decisões, temos nossos projetos e nossos sonhos, e parece que Jesus não tem nada a ver, mas quando nós o incluímos na nossa história, ele passa a ter tudo a ver com os acontecimentos da nossa vida e da nossa história, com os nossos acontecimentos, com os fatos, com os fenômenos que vão discorrendo na nossa vida. Aí passa a ser tudo a ver. Tudo a ver. Jesus tem tudo a ver quando nós o incluímos na nossa história. Você já incluiu Jesus na sua história? Tudo a ver. Segundo, irmãos, Jesus tem tudo a ver quando nós compartilhamos a Ele nosso drama. Jesus tem tudo a ver quando nós compartilhamos a Ele o nosso drama. O que foi que Maria fez? Compartilhou com Jesus o drama daquela casa, daquela família, daquele casamento. Qual é o drama? Faltou vinho. É um drama porque o costume daquela época era o seguinte: numa festa de casamento que faltasse vinho, aquela família ficaria desmoralizada a ponto de, se eles fizessem uma nova festa, ninguém iria. Era cultura. Então é dramático. O problema é sério. Aquela família, aquele casal ia ficar desmoralizado, envergonhado. Maria conta porque ela sabe do drama que eles agora vão ter que enfrentar e viver. Jesus tem tudo a ver quando nós compartilhamos os dramas da nossa vida, da nossa existência. Quando nós falamos para Ele. Maria contou para Jesus. Jesus, que aparentemente não tem nada a ver quando ele disse que tenho eu contigo, mas no momento em que ele é incluído na história daquele noivo, daquela noiva, daquela família, no momento em que é compartilhado a ele o drama que eles estão vivendo. E em terceiro lugar, Jesus tem tudo a ver quando nós disponibilizamos a ele o pouco que temos. Quando nós disponibilizamos a Ele o pouco que temos. Quando Maria compartilhou com Jesus, que ela foi saindo, ela chegou para os serventes. O que são os serventes, irmãos? Os garçons, os homens que servem. Maria chegou para os garçons, para os serventes, para a turma do buffet, e disse, para o cerimonial: está vendo ali Jesus? Façam tudo que Ele vos disser.
O nada a ver passa a ser tudo a ver no momento que nós disponibilizamos o pouco que temos. O que tem para oferecer? Apenas serventes. Pouco. Você já observou na Bíblia que sempre Deus trabalhou a partir do pouco? Que tens na tua casa? Uma botija de azeite. Então vai, toma vasilhas emprestadas, então Deus começa a trabalhar a partir do pouco. O que é que tu tens na mão, Moisés? Uma vara. Então vai ser a partir dessa vara. Elias chegou na casa da viúva e disse: me dá um pouco d'água e um pouco de comida aí. Aí ela disse: meu senhor, eu não tenho nada em casa senão um punhado de farinha e um pouco de azeite. Isso foi o suficiente. Nós precisamos disponibilizar ao Senhor o pouco que nós temos. Só tem serventes. Disponibilize o pouco que você tem para Ele. E aí passa a ser tudo a ver. Quando você pega o pouquíssimo que você tem e coloca diante do Senhor, passa a ser tudo a ver. Tudo a ver com Jesus. Jesus ouviu Maria passar lá e dizer assim: fazei tudo que Ele vos disser. Nada a ver e tudo a ver. Jesus parecia não ter nada a ver o que Ele diz para Maria, não ter nada a ver com essa situação, mas ao mesmo tempo tudo a ver, quando nós o incluímos na nossa história. Segundo, quando nós compartilhamos os nossos dramas. Terceiro, quando nós disponibilizamos o nosso pouco. O pouco. A gente não tem muito, mas tem uns serventes aqui. É o pouco. Nada a ver e tudo a ver. Maria saiu. Silêncio. Os discípulos, os irmãos de Jesus, os convidados. De repente Jesus olha para os serventes e diz assim: enchei as talhas. Só isso. Aquelas talhas, aquela água, aproximadamente 600 litros, já tinham sido usadas para a purificação, porque era um rito do casamento, lavar as coisas, para começar o casamento tudo purificado, tudo limpo, era o costume deles. Secaram as talhas, talvez fosse noite, é a hora do casamento, eles estão lá. Aí Jesus chama os serventes e diz assim: enchei as talhas. Se eu fosse um servente, eu diria assim: nada a ver. Não é não, irmãos? Ora, a água já foi usada, já purificaram tudo, ela já foi usada, ela era útil para a purificação, porque Jesus manda encher as talhas, nada a ver. E eu diria aqui, nada a ver para aqueles discípulos, nada a ver sobre esta solicitação estranha. Jesus solicita que eles encham as talhas, uma solicitação estranha que não tem nada a ver naquela hora, naquele momento. Eles poderiam dizer: nós somos servidores de bebida, de vinho, nós somos garçons, não enchedores de talha. E aí, não, eles têm que encher as talhas. Meus irmãos, a função daqueles homens era uma, e agora Jesus põe os homens para encher talha, aquelas talhas da 600 litros
Irmão, se fosse com a torneirinha que a gente tem hoje, era uma coisa, mas carregando água em outro recipiente, num pote, carregando num cântaro. Imagine, irmãos, esses homens indo lá e voltando para encher aquelas talhas. Eu fico imaginando, se eu estivesse carregando, eu olhava para o meu colega e dizia: rapaz, não tem nada a ver isso, uma hora dessa, meu irmão, carregando isso aqui, carregando água para encher. Simplesmente Jesus não explicou nada, só fez dizer: enchei as talhas. Uma solicitação estranha, nada a ver. Diga isso comigo. Uma solicitação estranha, nada a ver. Parece que tem horas que Deus faz uma solicitação estranha. Meu Deus, que coisa estranha é essa? Por quê? Nada a ver. Eles encheram as talhas. O texto diz que encheram totalmente. Está cheio. Nada a ver. As talhas estão cheias. Os homens ficaram ali. Agora, uma determinação esquisita. Tirai água e levai para o mestre-sala. Mestre-sala, irmãos, era o homem do cerimonial, era o degustador de vinho. Vai levar água para este homem, o homem está com sede. Por que tira água, leva para o homem? Nada a ver. Ou não passa na cabeça? Encheram, tudo bem, nada a ver, mas enchemos. Depois que encheram, tira a água e leve lá para o mestre. Nada a ver. Mestre, meu Deus. Isso, e o texto mostra que foi uma determinação. Tirar e levar para o mestre-sala. Determinou. Uma determinação esquisita. Eu fico imaginando os homens tirar a água lá. Sei o quê, né? Chegar lá no mestre-sala e dizer assim: olha, tirou a água lá das talhas e Jesus mandou que o senhor provasse aí. Uma determinação esquisita. Nada a ver. Nada a ver. Uma ordem intrigante. Levaram para o mestre-sala provar água. O que o mestre-sala poderia dizer? Olha, é água. Trouxemos água para o senhor provar. Ele mandou que o senhor provasse essa água. Aí o mestre-sala podia olhar e dizer: nada a ver. Uma ordem intrigante. Para quem? Para o mestre-sala. Ele tem que provar. O mestre-sala teria todo o direito de se recusar. Uma ordem intrigante, nada a ver. Mas o texto diz que o mestre-sala provou. Está escrito aí. Olhe para o texto. E o texto diz no verso 8, eles levaram. No verso 9 diz: tendo o mestre-sala provado. Provado o quê? Tendo o mestre-sala provado o quê? A água. Não diz assim, tendo o mestre-sala provado o vinho, diz, tendo o mestre-sala provado a água, precisam provar a água. Aí ele podia dizer: nada a ver. Irmãos, eu descobri em oração, eu estava de joelhos orando a Deus, quando Deus me mostrou esse texto, que na vida nós vamos viver exatamente isso, o nada a ver e o tudo a ver. Deus não tem nada a ver com nossas idealizações, nossas decisões, nossos projetos, nossos sonhos, mas quando nós o incluímos na nossa história, quando nós compartilhamos com Ele os nossos dramas, quando nós disponibilizando o pouco que temos, Ele diz: isso tem tudo a ver comigo. E passa a ser tudo a ver. Observe que o texto vai mostrar isso, tudo a ver. Agora, quando chega esse tudo a ver de Jesus, vai aparecer essas três coisas aí que eu mostrei. Uma solicitação estranha,
uma determinação esquisita e uma ordem intrigante. Nada a ver. Porque, depois de tudo isso, eu olho para esse texto e vejo tudo a ver. Quais as razões? Porque esse texto que não tem nada a ver se torna tudo a ver. Primeira razão, porque ele, Jesus, não fica na imparcialidade diante das circunstâncias. Ele sempre vai tomar uma posição. Jesus nunca vai ficar em cima do muro, ele nunca vai ficar na imparcialidade diante das circunstâncias, por isso é tudo a ver. A situação está ali, ele não vai ficar na imparcialidade diante das circunstâncias. Aprenda isso hoje como princípio da sua vida, como princípio norteador da sua existência. Jesus nunca vai ficar na imparcialidade diante das circunstâncias da nossa vida. Nunca. Por isso, tudo a ver. Jesus não ficou lá sem fazer nada. Jesus não disse, não vou fazer nada. Depois de ouvir tudo, depois de ter sido convidado, depois de compartilhar, depois de disponibilizar tudo ali, ter tudo ali, ele não vai fazer nada. Não. Este não é o Jesus. Jesus é assim, ele não fica na imparcialidade, ele vai fazer alguma coisa. Pode ficar certo. Alguma coisa ele vai fazer diante desta circunstância, diante desta situação, diante desta dramaticidade da existência da vida. Ele vai se posicionar, ele vai fazer algo. Eu não sei, ninguém sabia, Maria não sabia o que ele ia fazer, os serventes também não sabiam, os discípulos também não. Ele não falou para ninguém o que ele ia fazer. Sabe de uma coisa? Ele não vai ficar imparcial, mas ele não vai falar nada. Vai ficar calado e vai agir na hora certa, no tempo dele, mas ele não vai ficar na imparcialidade. Pode esperar, ele vai fazer alguma coisa. Está orando, está buscando a Deus, você não está entendendo nada, entrou nessa, você idealizou, você sonhou, você fantasiou, e você entrou nessa aí, agora está difícil, mas você resolveu contar tudo para Jesus, compartilhar, dizer, Senhor, só tenho isso. Saiba de uma coisa, alguma decisão ele vai tomar, alguma coisa ele vai fazer, não sei o que é. Nem Maria sabia. Primeiro, tudo a ver, porque Jesus não vai ficar na imparcialidade diante das circunstâncias. Ele vai fazer alguma coisa. Segundo, Jesus, tudo a ver, por ele ser essencialmente bom. Ele tem tudo a ver, porque ele é essencialmente bom. Irmãos, Jesus é bom. Não tem nada a ver, mas ele é bom. Só se ele fosse ruim, mas ele é bom. Está o problema, a situação está irreversível, pode acontecer um drama maior na vida daquele casal. Aqui nesse texto a gente percebe a revelação da essência de Jesus. Ele é essencialmente bom. Quero lhe dizer uma coisa, você não está entendendo nada, acabou o vinho, o problema está aí, foi compartilhado. Uma coisa eu quero lhe dizer, Jesus continua bom, a despeito das coisas que acabam na vida, a despeito daquilo que dá errado na sua vida. Deu errado, você planejou, você fez conta, você multiplicou, diminuiu, te convidado demais, e agora o que é que nós vamos fazer? Acabou o vinho, deu errado, deu tudo errado, você planejou, você sonhou, deu errado. Mas eu lhe digo uma coisa, Jesus continua sendo bom. O bom Jesus estava lá, a ponto de transformar a água num bom vinho. Era tão bom o vinho, que o mestre Sala ficou impressionado. Só o bom sabe fazer o que é bom.
Jesus fez o que era bom. Ele é um ser essencialmente bom, meu irmão. É claro que nós temos os nossos conflitos, na hora que a coisa acaba, na hora que dá errado. E o pior de tudo, irmãos, é que eu passei por isso. Eu estava de joelhos, as coisas não estavam acontecendo, não estavam fluindo, e eu me ajoelhei diante de Deus. E esse texto foi uma revelação de Deus, um momento de oração. Eu de joelho diante de Deus: Senhor, meu Deus, estou aqui, Senhor, meu Deus, estou sonhando com isso e tal. E aí a resposta de Deus foi: nada a ver. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Ele não tinha nada a ver. Mas eu estava falando para ele. Como ele é um ser essencialmente bom. A resposta veio. Não veio do jeito que eu queria, mas veio do jeito dele, e veio melhor, e veio bom. E esse silêncio de Deus é que muitas vezes falta matar a gente. Deus se cala, mas Ele já está fazendo paulatinamente as coisas. A gente não toma conhecimento, e está em silêncio lá. Mas eu quero lhe afirmar que Ele é um ser essencialmente bom. Tem tudo a ver, porque Ele é um ser essencialmente bom. Nós inventamos nossas coisas, nós sonhamos, projetamos, idealizamos. Ele não tem nada a ver, mas como Ele é um ser essencialmente bom, Ele vem ao nosso encontro, vem nos socorrer, vem nos ajudar, vem nos animar, vem nos levantar, vem nos encorajar de novo. De repente Ele chega, e chega fazendo algo espetacular, maravilhoso, grandioso, que todo mundo fica assim, admirado. O mestre Sala, quando provou o vinho, ficou admirado, mandou logo chamar o noivo, admirado. Que é isso, rapaz? Todo mundo serve primeiro o melhor vinho no começo, o bom vinho no começo. Você deixou para o final. Esse vinho aqui é de primeira, não é da igreja de terceira não, é de primeira. Imagine o noivo, sem fala. Jesus é um ser essencialmente bom. Amém? Ele é bom para você, meu irmão. Você está vivo porque Ele é bom. Porque se Jesus ali não fizesse alguma coisa, se Ele não transformasse aquela água em vinho bom, sabe o que ia acontecer? Aquele homem que talvez já tivesse endividado por causa daquela festa, porque eu sei o que é casamento, que eu já me casei uma vez, só uma. Irmãos, é gasto. É que Deus tem tanta misericórdia. Eu me lembro no dia a gente planejando o casamento. Aí teve um casamento lá que foi desmarcado, e eles resolveram nos presentear com toda a ornamentação, ou toda a ornamentação que era para aquele outro casamento veio para o nosso. Bom, Deus é bom, Jesus é bom. Toda a ornamentação. De primeira, não foi de terceira não. Foi boa. Então o Senhor, Ele é essencialmente bom. Amém, queridos? Não foi bom? Imagine, queridos, acabou o vinho. E agora? O que fazer numa hora daquela? Onde buscar vinho, onde comprar vinho? Ainda que tivesse recurso, acredito que não tinha, mas ainda que tivesse, onde vai comprar uma hora dessa? Como vai suprir numa hora dessa, meus irmãos? Jesus, que não tem nada a ver, aí Ele mostra a sua bondade ali, fazendo e resolvendo aquela situação. Irmãos, tudo a ver. Primeiro, porque Ele não vai ficar imparcial diante da circunstância. Guarde isso no seu coração. Você está no drama, está na luta, você está orando, está compartilhando, está dizendo meu Deus, e Ele não vai sossegar enquanto não fizer alguma coisa por você. Não sei o que, mas vai fazer. Segundo, Ele é um ser essencialmente bom, que vai fazer o melhor por você, e fez o melhor para aquele noivo, e fez o melhor naquele casamento, fez o melhor vinho. Terceiro,
Porque ele sabe das implicações futuras dos fatos. Se ele não fizer, se ele não ajudar, se ele não socorrer, vai ter implicações futuras para aquela família. Ele sabe das implicações. Naquela cultura, naquele contexto, irmãos, aquele povinho de Israel, eita povozinho, viu? Umas culturas, e eles inventavam coisa. Você sabe por que Jesus cuspiu num dia de sábado? Está lá, Jesus cuspiu num dia de sábado. Cuspiu, passou o dedo no cuspe, nojento, mas passou. Depois passou aquele barro ali nos olhos do homem. Sabe por quê? Porque dia de sábado, os judeus inventaram que dia de sábado era proibido cuspir, para não quebrar o sábado. Aí Jesus disse: pois eu cuspo no sábado, ainda mexo no cuspe. Irmão, Jesus é demais, diferenciado. Ainda mexeu no cuspe lá, ainda pegou aquele negócio, passou nos olhos do cego. O cara já é complicado porque é cego, complicado porque é pobre. Irmãos, um homem liso é um homem triste. Sujeito liso, cego, e Jesus ainda passa barro nos olhos do camarada, irmão, complica todo. E Jesus ainda passou e ainda complicou mais, disse: agora vai te lavar lá no tanque de Siloé, porque os judeus tinham inventado uma lei que dia de sábado a pessoa não podia andar mais do que 1000 metros. E Jesus disse: pois eu mando a pessoa mandar mais de 1000 metros, vai lá no tanque de Siloé. E o sujeito foi com barro nos olhos, cego, irmão, e liso, e foi para lá. E Jesus, Jesus é diferenciado. Então, meus irmãos, nós precisamos saber que Jesus, ele vê, ele sabe das implicações dos fatos na nossa existência, do nosso futuro. Ele sabe. Aquilo que a gente acha que vai ser bom para nós, Jesus sabe que muitas vezes não vai ser. Ele sabe das implicações. E Jesus sabia que aquele casal, aquela família estava implicada com a sociedade, implicada com os convidados. Imagine o falatório. Rapaz, mas que vergonha, que decepção, meu irmão. A gente ir para uma festa, como é que não calcula, rapaz? Convidou a gente. Eu tenho um colega que ele me disse assim: sabe por que foi que Jesus transformou água em vinho? Porque naquela época não tinha Coca-Cola. Entendeu, né, irmão? Vou repetir. Para quem não entendeu, sabe por que Jesus não transformou água transformou água em vinho? Porque naquela época não tinha Coca-Cola. Porque se fosse hoje, rapaz, não tem, acabou Coca-Cola, meu irmão. Coca-Colazinha com gelo e limão. Então Jesus sabia das implicações naquela cultura, sabia das implicações que ia trazer para a vida daquele casal, as consequências que viria. Irmãos, às vezes eu não entendo Deus. Às vezes eu quero Deus e por isso nós não podemos aceitar essa teologia da determinação, essa teologia da fé positivista que determina. Tem uma música aí que é assim: eu determinei. E os crentes tudo cantando, meu irmão. O cara passa bem mais ou menos 1 hora cantando: eu determino. Eu determinei. Eu acho que quando a pessoa sai do culto, sai assim, todo tremendo, porque determinou, meu irmão. E aí, não é assim que funciona no reino de Deus. A gente não determina nada, meu irmão. Irmão, se fosse assim, era bom demais. Eu determino que o meu... Eu hoje falei para os irmãos que vez por outra o profeta Eliseu visita meu bolso. Não sei se visita os irmãos. Vez por outra, irmão. Eu meto a mão no bolso, sabe quem está lá? Profeta Eliseu. Eliseu, é liso. Irmãos, é ruim quando ele está nos 4 bolsos. Profeta Eliseu. Aí a gente não sabe, irmãos. Eu já disse, né? Um homem liso é um homem triste, irmão. Um homem liso é um homem triste. Jesus sabe das implicações que vão acontecer na nossa vida e o porquê Ele está impedindo certas coisas, e porquê não é aquele caminho, e porquê não é daquele jeito. E às vezes a gente pensa: vai ser assim, vai dar tudo certo, e de repente está tudo errado.
Mas Ele sabe das implicações que vão acontecer na nossa vida, na nossa existência. No momento a gente não está entendendo nada. Mas Ele sabe. E Jesus sabia das implicações. E Jesus não foi falar com o noivo. Jesus não chegou lá para o noivo e disse assim: olha, eu sei das implicações que vai acontecer na sua vida a partir de hoje, porque faltou vinho. Jesus não foi falar nada. Ele sabe das implicações dos fatos. Saiba disso. O que está acontecendo na sua vida, o que você está passando hoje, Ele sabe das implicações. Por que Ele interrompeu? Por que Ele não deixou acontecer? Ele sabe por que Ele está fazendo. Ele sabe. Irmãos, esta foi a grande oportunidade de Jesus em Caná da Galileia. Ele sabia das implicações do fato. Então Ele conhece as implicações que vão acontecer lá no futuro. O que vai acontecer, eu já contei aqui para os irmãos, aquele livro, Deus Responde às Nossas Orações. A moça fez o concurso, passou, moça direita, moça crente, de oração, fez o concurso. Todos os que passaram foram chamados e ela não. Dá para entender isso? Você não consegue entender como é que uma mulher de Deus, uma mulher abençoada, frequenta a igreja, e na hora de ser chamada, ela foi a única que não foi chamada. Por quê? Porque Deus sabe das implicações. Sabe o que acontece? Ela ficou lá, de molho, sem entender nada. Passado um tempo, todos aqueles que foram chamados foram demitidos, porque houve um problema lá, e eles foram demitidos, e como ela não tinha entrado com aquele grupo, ela tinha ficado de fora, a empresa, eles resolveram agora admiti-la. Então o Senhor sabia da implicação dos fatos. Ele sabia que se ela entrasse, ela não demoraria muito tempo, e Ele queria deixar ela ali permanente. Nós não entendemos a maneira de Deus agir, é estranho, é esquisito, nós não compreendemos a maneira como Ele está falando, mas Ele sabe de tudo, e Ele sabe das implicações dos fatos da nossa existência. Nada a ver? E tudo a ver. Tudo a ver. Porque Ele, Jesus, quer revelar o que é possível para Ele. Porque Ele quer revelar o que é possível para Ele. Para o ser humano não é possível transformar água em vinho, mas para Jesus é. Aquilo que você acha que não é possível, Ele torna possível, porque Ele quer revelar que para Ele é possível. Enche as talhas, encheram. Depois de encher, pode levar lá. O mestre Sala provou água transformada em vinho. É possível. Ele quer revelar naquele casamento, naquela ocasião, o que é possível. E o texto nos diz que os discípulos creram nele, creram que é possível Ele transformar água em vinho. O texto não diz, mas certamente os serventes, o mestre Sala, o noivo, imagine o que aconteceu ali, meus irmãos, naquele casamento. O falatório agora é outro, a notícia agora é outra. Jesus queria mostrar ali, revelar o que é possível para Ele. Há coisas, irmãos, que não é possível para nós. Eu sei fazer conta de tempo, que eu sei fazer conta de multiplicar. Agora, uma coisa que eu não sei fazer é multiplicar. Você sabe multiplicar? Jesus sabe multiplicar e sabe transformar. É possível a Ele. Tornou-se possível, Ele queria mostrar o que era possível, quando se coloca nas mãos dEle. Ninguém imaginava isso. Ele quer revelar o que é possível a Ele. Agora lhe digo uma coisa: Jesus não vai sair em todo casamento transformando água em vinho, não. Só foi uma vez. Lembre que Deus não é um ser repetitivo. Deus não fica repetindo as coisas. Não. Para cada um Ele tem uma forma de agir e de tratar. Naquele casamento, Ele agiu daquela forma. Você já observou as curas que Jesus realizou? Cada cura foi de um jeito.
Um cego ele chamou à parte, tirou da aldeia, levou para um lado, tocou nos olhos do cego. Que vês? Eu vejo homens como se fossem árvores. Aí Jesus disse: está tudo errado. Tocou de novo. E agora? Eu vejo homem como homem. Pronto, está tudo certo, passa embora. Teve outro que Jesus passou o barro, mandou lá para o tanque de Siloé para se lavar, ficou curado. Teve outro que Jesus só fez falar: vê, estou vendo. Irmãos, não espere que o que Deus fez na vida do teu vizinho, na vida do teu parente, do teu irmão, vai fazer igualzinho na tua vida, que não vai. Ele vai fazer na sua vida de maneira diferente. E Deus é um ser criativo, além de ser criador. Deus cria. Meus irmãos, quando você assiste aqueles documentários sobre peixes, meu irmão, a diversidade é muito grande. E tem peixe lá que eu não sei nem para que Deus criou, mas Ele criou. Olha, cada peixe que tem, meu irmão. E de jeito, e de coloridos, e cada um. E eu fico assistindo aquilo e digo: mas rapaz, Deus sabe por que Ele fez tudo isso. Nada a ver? Tudo a ver. Deus quer revelar o que é possível para Ele. Jesus quer revelar o que é possível para Ele. Amém, irmãos? Não é possível para o noivo, não é possível para Maria. Está vendo que não é possível para Maria? Porque se Maria tivesse poder, ela tinha feito. Não, ela não fez. Não era possível para o mestre-sala, não era possível para os serventes, não era possível para o noivo nem para a noiva, não é possível para os discípulos, não é possível para os irmãos de Jesus, mas é possível para Jesus. Ele quer revelar que é possível para Ele. Tudo a ver. Porque Ele quer revelar o que é possível a Ele. E por último, porque Ele, Jesus, tem um propósito exponencial. Olha como é que o texto termina. No versículo 11, olha o propósito exponencial de Jesus. Veja como é que diz: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Qual era o propósito? Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Há um propósito exponencial neste milagre, nessa transformação de água em vinho. Irmãos, só vai acontecer se houver um propósito exponencial, grandioso, poderoso de Deus. Não espere se não for propósito de Deus. Por isso, nas minhas orações eu sempre oro: Senhor, será que é teu propósito? Senhor, isso é propósito do Senhor? Porque se não for um propósito exponencial de Deus, não adianta. É propósito de Deus? Era propósito manifestar sua glória ali. Ali Ele deu início aos seus sinais. Era propósito dele, irmãos. Pergunte se é propósito de Deus. Pergunte se Ele tem um propósito nisso aí, nesta causa. O que é que Ele tem para ensinar? O que é que Ele tem para manifestar? Se a glória dEle vai se manifestar nesta causa. Então, se é propósito, aí tem tudo a ver. Se é um propósito dele, era propósito dele. Foi o único casamento que experimentou este propósito. O único. Um propósito exponencial. Aí todo mundo crê, todo mundo fica alegre. É uma coisa extraordinária, meus irmãos. Há um propósito glorioso nisso. Precisamos saber se é um propósito glorioso, se Deus vai ser glorificado, se isso aí vai ser um momento exponencial, se vai ser um momento excepcional, se esse propósito de Deus aqui é este. Foi o propósito do Senhor. Senhor, Jesus, acabou o vinho.
Nada a ver. Não tenho nada a ver com isso. Mas ao mesmo tempo ele disse: em obras, eu tenho tudo a ver. Serventes, mestre-sala, não tem nada a ver, parece, que ele está ordenando, dizendo, determinando. Mas quando a gente lê o texto, nós vamos entender esse tudo a ver de Jesus. Ele tem tudo a ver, porque ele não vai ficar imparcial diante das circunstâncias da nossa vida. Ele tem tudo a ver, porque ele é um ser essencialmente bom. Ele tem tudo a ver, porque ele sabe das implicações futuras dos fatos. Ele tem tudo a ver, porque ele quer revelar o que é possível a ele. Ele tem tudo a ver, porque ele tem um propósito exponencial nesse episódio, nestes fatos. Mas ele disse para Maria algo que me impressiona: que tenho eu contigo? Não tenho nada a ver com isso. Aí ele acrescenta: não é chegada a minha hora. Apocalipse capítulo 13, versículo 18, revela qual era a hora de Jesus. Apocalipse 13, versículo 8. Ele falando, esse texto fala sobre a besta, falso profeta, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos aonde? No livro da vida. Na vida, que vida? Vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando foi que Jesus morreu? Desde a fundação do mundo. Meus irmãos, Jesus sabia qual era a hora dele. E esse texto diz muito mais para nós. Esse texto diz que a hora de Jesus era a cruz. A hora de Jesus estava designado por Deus lá na eternidade. Deus designou a cruz para Jesus. Deus disse: haja cruz. E Jesus disse: aceito a cruz. E veio. E hoje nós precisamos dizer: eu amo a mensagem da cruz. A hora de Jesus era a cruz. Mulher, não é chegada a minha hora. A hora de Jesus foi a cruz, irmãos. A cruz começou na eternidade. Pior instrumento de morte. Jesus aceitou a cruz. E agora eu amo a mensagem da cruz. Finda esse texto assim. Eu quero concluir exatamente isso. Nada a ver e tudo a ver. Sabe por que nada a ver e tudo a ver? Porque Jesus não veio a este mundo para resolver problemas de casamento nossos, problemas nossos, mas tudo a ver porque, pelo que Ele é. Mas Jesus veio a este mundo foi para morrer na cruz, para nos dar uma vida eterna. Augusto Nicodemos, ele disse esses dias: nós sofremos nesta terra para lembrarmos que o céu não é aqui. Toda vez que a gente sofre nessa terra, a gente tem que lembrar que o céu é lá. Lá é que não tem sofrimento, lá é que não tem lágrimas, lá é que não tem dor, lá não acaba vinho, lá não acaba nada, lá tudo tem.
aqui acaba, aqui se frustra. Então lá, aí ele veio para isso. Ele veio para morrer na cruz, para nos levar para lá, para o lugar onde festa de casamento não vai acabar nunca. Sabe por quê? Porque vai ter as bodas do Cordeiro lá, e nós estamos convidados para essa festa eterna, para vivermos eternamente com Ele. Ele veio para esse propósito final, Ele veio para morrer na cruz, para nos levar para lá, e nós precisamos crer nisso. Estes outros são apenas adendos do Senhor, são apenas adendos. Transformar água em vinho é apenas um adendo do Senhor, porque de fato o projeto de Deus, o plano de Deus era a cruz. Ele disse: haja cruz, lá na eternidade, haja cruz. E Jesus gritou: aceito a cruz. E hoje eu grito: eu amo a mensagem da cruz. Quem grita hoje: eu amo a mensagem da cruz? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar. Você ama a mensagem da cruz? Eu sei que nós temos necessidades nesse mundo, irmãos, e Ele há de nos acudir, nos socorrer e nos ajudar. Nada a ver e tudo a ver. Dá para repetir esse tema comigo? Há momentos que você vai perceber isso na sua vida. Há 4 momentos aqui no texto, né? O nada a ver, o tudo a ver, depois o nada a ver e depois o tudo a ver. Há certas situações que você vai enfrentar na vida, que Deus pode até dizer: não tem nada a ver, foi você que entrou nessa encrenca, foi você que decidiu, o sonho era teu, o projeto era teu, nada a ver. Mas Senhor, Tu és meu dono, Tu és meu Senhor. É mesmo, tudo a ver. Então eu vou te ajudar. Nada a ver e tudo a ver. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por Tua palavra, que nos ensina, nos esclarece. Obrigado, Deus, obrigado. Que o Senhor esteja abrindo o entendimento dos nossos irmãos. Nessa vida nós enfrentamos grandes desafios, que no primeiro momento não tem nada a ver contigo, mas de repente o Senhor decide fazer tudo a ver, porque o maior haver de Deus foi: haja cruzes. Esse foi o maior haver do Senhor, e o maior haver de Jesus foi: eu aceito a cruz. E o nosso maior haver é: eu amo a mensagem da cruz. Que esta palavra hoje cause uma ebulição dentro de nós, enferveça os nossos corações, dinamize a nossa existência, a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos, escute essa música.